Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Nós estamos trazendo dicas importantes sobre a Constituição Federal de 1988. Estamos no artigo 7º, inciso 4º, e vamos falar sobre o salário mínimo. Interessante que eu separei a aula de hoje para falar sobre esse tema. Embora pudesse falar junto com outros incisos, eu preferi tratar de uma forma individualizada para poder transmitir o maior número de dicas possíveis em relação a esse inciso. Este inciso é extremamente cobrado em provas, principalmente em provas que trazem os direitos constitucionais do trabalhador, bem como as provas para os cargos que envolvam matéria de direito do trabalho. Nós mencionamos na aula passada, e é sempre importante relembrar, que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, nesse caso aqui, é a dignidade da pessoa humana. Está previsto no artigo 1º, inciso 3 da Constituição. Nós falamos sobre o Sociediva Plu, na aula do artigo 1º, um mnemônico bastante conhecido. Nós falamos também do artigo 3º, dos Objetivos da República Federativa do Brasil, e lá nós falamos sobre o inciso 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Mencionamos, inclusive, o mnemônico também no artigo 3º. Se você não assistiu a essas aulas, bem como as aulas passadas que tratam dos direitos sociais, eu recomendo que assista. No nosso caso aqui, o inciso 4 vai trazer para nós algo importante, vai trazer a fixação do salário mínimo. Em razão dos princípios fundamentais, em razão dos objetivos da República Federativa do Brasil, que é erradicar justamente essa pobreza, essa desigualdade social, a Constituição busca efetivamente a realização do princípio da dignidade da pessoa humana. E para isso é necessário a fixação de um salário mínimo, mínimo que seja capaz de proporcionar à pessoa e à sua família todo o básico, o necessário para a existência com dignidade. É lógico, nós estamos falando aqui em matéria de Constituição, nós estamos falando aqui em matéria de direito, em matéria de ideal, e é bem verdade que na prática o nosso Estado, o nosso país, o nosso Brasil, a nossa República Federativa do Brasil ainda não consegue realizar todos esses direitos que nós vamos aprender hoje. Mas todos esses direitos estarem constantes aqui como um direito fundamental traz uma relevância importantíssima. E é claro, nós sabemos que pode até ser que no presente momento não seja possível a realização desses direitos, mas não sabemos o que o futuro nos espera, não é verdade? Podemos chegar, inclusive, a um ponto em que verdadeiramente o salário mínimo seja capaz de atender a todas essas necessidades. Dito isso, vamos à leitura do inciso. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Exatamente por isso eu fiz toda essa introdução. Ao ler o inciso 4, percebemos que verdadeiramente o salário mínimo não atende todos esses requisitos. Mas, comentários à parte, vamos ao que interessa para a sua prova. Primeira coisa, o salário mínimo é o mínimo que o trabalhador pode receber. Mas preste atenção nas questões que podem cair na sua prova. Pode uma pessoa receber menos que o salário mínimo? E aí você deve lembrar que existe o salário mínimo hora. Isso quer dizer que determinada pessoa que trabalha metade das horas de um trabalhador normal pode receber, sim, meio salário mínimo. E isso não está violando o artigo 7º, inciso 4. Uma dica importantíssima para você e muito cobrada em concurso. Os praças podem receber menos que um salário mínimo, disse o STF, súmula vinculante número 6. Quem são os praças? Quando falamos em praças, falamos de serviço militar obrigatório, questão muito recorrente em concurso. Serviço militar obrigatório pode ser remunerado
com valor inferior ao salário mínimo e não afronta a Constituição. Quando falamos em salário mínimo, para provas mais elaboradas, é importante observar os princípios, e nós falamos na aula, salvo engano, do artigo 6º, sobre os princípios que você deve se ater para os direitos sociais. Falamos sobre a máxima efetividade, reserva do possível, mínimo existencial, vedação ao retrocesso. Em relação ao salário mínimo, os princípios mais recorrentes em prova é a reserva do possível, ou seja, a capacidade econômica do Estado para a realização dos direitos sociais. Muito importante, geralmente a questão está ligada à Previdência. Ora, se a lei federal, nosso Estado, instituir um salário mínimo de valor muito superior, isso pode fazer com que não seja possível cumprir com todos os pagamentos da Previdência Social. Em termos práticos, é claro, tá? Não quero aqui tratar todo o tema de reserva do possível, até porque a aula não comportaria. E lembrar também do mínimo existencial, ou seja, o Estado não pode se abster de cumprir o mínimo existencial. Ele pode até alegar a reserva do possível, mas não pode deixar de observar o mínimo existencial. 2 princípios importantes para você estudar quando falamos em salário mínimo. Uma outra dica importante, fixado em lei. Embora a Constituição não diga, a lei que fixa o salário mínimo é lei federal. Grave isso para a sua prova, lei federal. E aí vem perguntas interessantes, perguntas que muitas das vezes são cobradas em provas e que testam verdadeiramente o conhecimento do aluno, o conhecimento do candidato. 2 perguntas importantes que podem cair na sua prova. Medida provisória pode fixar salário mínimo? O que você acha? O STF já entendeu que, embora a medida provisória não seja uma lei, ela tem força de lei. Então, ela pode fixar o valor do salário mínimo. Uma outra pergunta capciosa, admito, que caiu em prova e derrubou muitos candidatos, era se decreto presidencial pode fixar salário mínimo. E por que nós falamos isso? Porque vemos decreto presidencial fixando o valor do salário mínimo, não é verdade? Na prática, nós vemos. E a resposta vai depender de algumas situações. Ora, decreto presidencial não é lei e não tem força de lei. É diferente da medida provisória. Mas, se a pergunta apenas te questionar se decreto presidencial pode fixar reajuste do salário mínimo, você vai dizer não. Mas, se nesta pergunta estiver ali descrevendo que determinada lei autorizou, que determinada lei previu esse reajuste por decreto, sim, um decreto presidencial pode fixar valores do salário mínimo. Há de se observar que há uma lei anterior autorizando e determinando ali os seus parâmetros. É o posicionamento do STF, tá? Nacionalmente unificado. Essa pergunta também é muito questionada em prova, em razão de muita propaganda dos estados em relação ao salário mínimo. Não é verdade? Muitos governadores falam que o salário mínimo no seu estado está superior ao salário mínimo federal, enfim. E isso traz a ideia de que o salário mínimo ele não é nacionalmente unificado. Até porque você percebe na prática que alguns estados têm valor superior. O que acontece? O salário mínimo ele é nacionalmente unificado. Tanto que quando uma pessoa vai contribuir com a Previdência Social, o parâmetro mínimo que ela utiliza é o salário mínimo federal, não é verdade? Bom, o que acontece nas legislações estaduais é a fixação de piso salarial. Você pode observar que as leis estaduais que fixam piso salarial trazem ali as categorias, as atividades que os trabalhadores desenvolvem e estipulam um piso, não o mínimo. O mínimo é fixado nacionalmente. Isso despenca em prova, tá? Capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Para as perguntas que exigem o texto da lei, muitas pessoas falam até em Ctrl+C, Ctrl+V, para você identificar
os 9 direitos aqui estipulados, eu tenho um mnemônico. O mnemônico é: o salário mínimo deve ser suficiente para velhas na TPM. Desculpe as pessoas de mais idade, mas encare isso como uma piada, encare isso como algo bom para você, não como uma forma de desrespeito, de forma alguma. Mas o mnemônico tem que ser algo que te lembre, que te ajude, não é verdade? Então, o salário mínimo deve ser suficiente para velhas na TPM. Por quê? V, vestuário. E, educação. L, lazer. H, de higiene. A, de alimentação. S, saúde. T, transporte. P, previdência social. E M, moradia. Um mnemônico bastante conhecido, vai te ajudar nessa questão se a sua prova, repito, for objetiva e tiver esse perfil, tá? Bom, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. Salário mínimo deve ser reajustado periodicamente. E isso acontece na prática. Nós vemos anualmente reajuste do salário mínimo. Perguntas que podem cair em relação a esse reajuste. Se o reajuste deve ser sempre superior ao valor da inflação. Bom, esse é o ideal, não é verdade? Mas não há nenhuma vinculação nesse tipo. Reajuste periódico que lhe preserve o poder aquisitivo. Na prática, a verdade é que não preserva poder aquisitivo algum. É uma triste realidade no nosso país. Sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Não esqueça da parte final do inciso 4. É vedada a vinculação para qualquer fim. É vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Vou dar um exemplo prático aqui. Determinada classe, determinada convenção estipula que o seu salário vai corresponder a 150% do salário mínimo para ali os seus trabalhadores. É possível? Não, não é possível. Não é possível a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Muito bem, são as dicas importantes em relação ao inciso 4 do artigo 7º da Constituição Federal, Direito Constitucional do Trabalhador. Para você que vai fazer uma prova em que é cobrado o direito do trabalho, recomendo adentrar um pouco mais nos temas, até porque o direito do trabalho vai trazer algumas outras peculiaridades que nós não tratamos aqui no vídeo. Nosso vídeo é voltado para o direito constitucional e, no caso aqui, o direito constitucional do trabalhador. Na próxima aula, vamos falar sobre piso e redutibilidade salarial. Vamos falar sobre o artigo 7º, inciso 5, até o 8º. Aula importantíssima também, não perca. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.